Contos completos. Liev Tolstói. Sebastopol no mês de maio. Segunda parte. Bandos de soldados carregavam feridos em padiolas ou os conduziam apoiados nos braços. A rua estava completamente escura. Só muito esporadicamente reluziam janelas no hospital ou nas casas onde se alojavam os oficiais. Dos bastiões vinha o mesmo fragor dos canhões e das trocas de tiros de fuzil, e os mesmos clarões inflamavam o céu negro. De quando em quando se ouvia o tropel do cavalo de uma ordenança que passava galope, o gemido de um ferido, passos e vozes dos padioleiros, ou a conversa de mulheres e de habitantes assustados, que saíam à varanda para olhar o canhoneio. Entre esses estava o nosso conhecido Nikita, a velha mulher de um marinheiro, com a qual ele já havia feito as pazes, e sua filha de 10 anos. Meu Deus! Virgem Mãe Santíssima! Disse a velha suspirando, enquanto olhava as bombas, que como bolas de fogo voavam sem parar, de um lado para o outro. Que desgraça! Que horror! Ai, 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 ai! Nem o primeiro bombardeio foi assim. Olhe onde estourou a desgraçada, bem em cima da nossa casa, lá no subúrbio. Não, caiu depois, no pomar da tia Arinca. Todas caem lá. Disse a menina. E agora? Onde está o meu patrão? Cadê ele? Disse Nikita com a voz arrastada, ainda um pouco embriagado. Poxa, como eu gosto deste meu patrão. Eu nem sei porquê. Ele me bate e mesmo assim eu gosto tremendamente dele. Eu gosto tanto que se Deus me livre disso. Mas se matarem meu patrão, se cometerem esse pecado, acredite, minha tia. Eu nem sei o que vai ser de mim depois disso. Meu Deus, aquilo que é patrão. Palavra de honra. Nem se compara com estes outros que saem por aí jogando cartas. Show para eles. Falando sério. Concluiu Nikita, apontando para a janela iluminada do quarto do patrão, onde, na ausência do capitão ajudante, o Junker Zavadsky, a fim de comemorar uma condecoração, reunir alguns convidados para uma farra. O subtenente Ugrovich e o tenente Nepichchestik, o mesmo que devia ter ido ao bastião e disse estar doente com um abscesso dentário. As estrelinhas, olhe, parece que estão caindo. A menina, olhando para o céu, interrompeu o silêncio a seguir as palavras de Nikita. Olha lá, continuam caindo. Por quê, hein, mamãe? Vão destruir nossa casinha toda, disse a velha, suspirando, sem responder à pergunta da menina.
Mas quando a gente foi lá com o titio, mãe, prosseguiu a menina falante com a voz cantada. tinha uma bala de canhão bem grande dentro do quarto, perto do armário. Parece que arrebentou o teto e entrou voando no quarto. É tão grande que ninguém consegue levantar. Quem tinha dinheiro e marido já foi embora. Disse a velha. Mas aqui, que desgraça! Que desgraça! Destruíram até o último casebre! Olhe, olhe! Olhe só como os bandidos incendeiam tudo, meu Deus! É só a gente sair de casa que uma bomba vem voando, explode, espirra na terra, espirra a terra na gente. E foi por muito pouco que um estilhaço não aceitou em mim e no titio. Ela tem que ganhar uma medalha por isso. Disse o Junker, que naquele instante saiu para a varanda junto com os oficiais para ver o combate. Velha, vá falar com o general. Disse o tenente Nepetichestic, sacudindo-a pelo ombro. Sério? Vá lá ver o que se passa de novo. Acrescentou ele, descendo a escada. E vamos brindar logo com essa vodka, porque o tempo está passando. Disse, rindo, o alegre Junker Zavadski. O príncipe Gautzin deparava com cada vez mais feridos em padiolas e a pé, apoiando-se uns nos outros e conversando entre si em voz alta. Como eles pulavam, meus irmãos! Disse com voz grave um soldado alto que levava 2 fuzis nos ombros. Como pulavam e como gritavam, Alá, Alá! E viam uns depois dos outros sem parar. A gente matava uns e logo vinha outros no lugar. Não dava para fazer nada. Era gente que não acabava mais. Porém, nesse ponto da narração, Gautzin o interrompeu. Você está vindo do bastião? Isso mesmo, vossa nobreza. E o que aconteceu lá? Conte. O que aconteceu? A força deles atacou, vossa nobreza. Entrou na fortificação e aí acabou. Tomaram tudo, vossa nobreza. Tomaram? Tomaram como? Vocês não rechaçaram? Que rechaçar o quê? Se foi a força toda dele e que veio pra cima da gente. Abateu todos os nossos. E não mandam reforços. O soldado estava enganado, porque a trincheira continuava conosco. Mas há uma coisa estranha que qualquer um pode perceber. O soldado ferido em combate sempre conta que a batalha foi vencida pelo inimigo e que foi sanguinolenta. Então, como é que me disseram que rechaçamos o inimigo? Disse Gautzin com irritação. Nesse momento, o tenente Nepitiestikis, tendo reconhecido o príncipe Gautzin no escuro pelo cap branco e desejando tirar vantagem da situação para falar com um homem tão importante, aproximou-se dele. O senhor gostaria de saber o que aconteceu lá? Perguntou com cortesia, levantando a mão até a pala do cap para bater continência. Estou perguntando isso ao meu soldado. Respondeu o príncipe Gautzin e voltou-se de novo para o soldado que levava 2 fuzis. Quem sabe rechaçaram o inimigo depois que você saiu? Veio de lá faz tempo? Agorinha mesmo, vossa nobreza. Respondeu o soldado.
É difícil acreditar. A trincheira estava com eles, toda tomada. Mas vocês não se envergonham de entregar a trincheira? É horrível! Disse Gáudice, inflamando-se com aquela indiferença. Como não se envergonham? Repetiu e deu as costas para o soldado. Ah, o senhor não conhece. Essa gente, essa gente é um horror. Apanhou a deixa o tenente Nepitchesky. Garanto ao senhor, é melhor nem falar com essa gente sobre orgulho, patriotismo e sentimentos. Veja o senhor mesmo essa multidão que está passando. Olhe como há uma dezena de pessoas que não estão feridas. São todos espectadores. Só pensam em fugir do combate. Povo canalha! É uma vergonha se comportar assim, rapazes. Uma vergonha! Entregar nossa trincheira! Acrescentou, voltando-se para os soldados. O que fazer se veio à força? Retrucou o soldado. Ah, vossa nobreza. Começou a falar naquele momento um soldado numa padiola que passou por eles. Como não entregar, se acabaram com todos? Se a força fosse nossa, a gente não ia entregar por nada neste mundo. Mas o que se pode fazer? Meti a faca num, mas ele me atacou. Ai, ai, mais devagar, irmãos, não balança, mais devagar. Ai, 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 ai. Gemia o ferido. Apesar de tudo, acho que há gente demais voltando. Disse Gautzin e deteve mais uma vez o mesmo soldado alto com 2 fuzis. Por que você está voltando? Ei, você, pare! O soldado parou e tirou o chapéu com a mão esquerda. Para onde está indo e por quê? Começou a gritar o príncipe com severidade. Ei, você! Neste momento, ao se aproximar do soldado, percebeu que o seu braço direito estava coberto pela manga e ensanguentado acima do cotovelo. Fui ferido, vossa nobreza. Ferido com o quê? Aqui deve ser uma bala. Respondeu o soldado, apontando para o braço. Já aqui eu não posso saber o que foi. E curvando a cabeça, mostrou os cabelos ensanguentados e grudados na nuca. E esse outro fuzil é de quem? Uma carabina francesa, vossa nobreza. Eu tomei. E não teria ido embora se não tivesse de acompanhar aquele soldado ali. Senão, ele ia ficar caindo. Acrescentou, apontando para um soldado que caminhava um pouco à frente, apoiando-se no fuzil enquanto arrastava a perna esquerda com dificuldade. Mas e você? Onde vai, seu patife? Gritou o tenente Nepitchesky para outro soldado que surgiu na frente com o intuito de, com o seu favor, ser agradável ao importante príncipe. O soldado também estava ferido. O príncipe Gautzin, de repente, sentiu uma vergonha horrível do tenente Nepitchesky e mais ainda de si mesmo. Sentiu que seu rosto corou, algo que raramente acontecia. Deu as costas para o tenente e, sem fazer mais perguntas, para os feridos e sem observá-los, seguiu para o hospital de campanha. Depois de abrir caminho com dificuldade na varanda entre os feridos que vinham a pé e os padioleiros, que entravam com os feridos e saíam com mortos, Gautzin entrou no meio do primeiro quarto, olhou e, na mesma hora, sem querer, voltou atrás e correu para a rua. Era horrível demais.
A sala grande, alta e escura, iluminada apenas por 4 ou 5 velas, com as quais os médicos se aproximavam para examinar os feridos, estava completamente lotada. Os bandeolheiros traziam feridos sem parar. Descarregavam uns dos lados dos outros, sobre o chão, que já estava tão cheio que os infelizes esbarravam e se molhavam no sangue uns dos outros, e depois saíam para trazer outros. As poças de sangue que se viam nos espaços vagos, a respiração quente de centenas de pessoas e a transpiração dos trabalhadores que levavam as padiolas produziam um cheiro diferente, pesado, denso e fétido na sala, em cujas extremidades ardiam 4 velas mortiças. A conversa, formada por diversos gemidos, suspiros, bufos, interrompida às vezes por um grito cortante, percorria a sala inteira. As irmãs, com o rosto tranquilo e com uma expressão que não era de uma compaixão feminina vazia, dolorosa e lacrimosa, mas sim de envolvimento prático e atuante, ora aqui, ora ali, caminhavam entre os feridos com remédios, água, ataduras, bandagens e passavam ligeiras entre camisas e capotes ensanguentados. Os médicos, de rostos sombrios e mangas arregaçadas, se punham de joelhos diante dos feridos, perto dos quais os enfermeiros seguravam velas, e enfiavam os dedos nas feridas das balas, apalpavam, reviravam membros que pendiam partidos, apesar dos gemidos terríveis e das preces dos pacientes. Um dos médicos estava sentado perto da porta, atrás de uma mesinha, e no momento em que Galtsin entrou, começava a anotar o número 532. Ivan Pogaev, soldado raso de terceira companhia do regimento de S. Fratura femoris complicada! Gritou o médico no fundo da sala, apalpando uma perna quebrada. Vire isso! Ai, 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 Pai Nosso! Ai, Pai Nosso! Gritou o soldado, suplicando que não tocassem nele. Perforatio capitis! Semyon Nefiordov, tenente-coronel do 1º Regimento de Infantaria de N. O senhor tem um pouco de paciência, coronel. Senão é impossível, vou largar seu caso. Disse um terceiro médico, enquanto futucava com uma espécie de agulha a cabeça do infeliz tenente-coronel. Ai, não precisa! Ai, pelo amor de Deus, depressa! Acabe logo com isso! Ai, ai, ai! Perforatio pectoris! Sebastião Sarrieda, soldado raso. De que regimento? Espere. Não escreva mais. Moritur. Podem levá-lo. Disse o médico, afastando do soldado que, de olhos fechados, já expirava. Uns 40 soldados padioleiros, aguardando as cargas que seriam levadas para dentro do hospital e os mortos para levar para a capela, encontrava-se de pé, junto à porta e em silêncio. Às vezes, suspirando fundo, observavam aquele quadro. No caminho para o bastião, Calunguin encontrou muitos feridos, mas, como conhecia por experiência própria o efeito negativo que tal espetáculo produz no espírito de um homem, ele não só não se detinha para lhes fazer perguntas, como, ao contrário, tentava não dar a eles nenhuma atenção. Ao pé do morro, topou
com ordenância que vinha do bastião afobado a galope. Zobkin, Zobkin, espere um instante. O que é? De onde o senhor está vindo? Das casamatas. E como está a situação? Quente? Um inferno, um horror. E o ordenância seguiu a galope. De fato, embora os tiros de fuzil fossem poucos, o canhoneiro foi retomado com a nova sanha e fervor. É deplorável. Pensou Calunguim, experimentando um sentimento desagradável. E lhe veio também o pressentimento, ou antes, um pensamento muito habitual, o pensamento da morte. Mas Calunguim não era o capitão ajudante. Mikhailov era vaidoso e dotado de nervos de aço. Em suma, aquilo que chamam de valente. Ele não cedeu ao primeiro sentimento e passou a se encorajar. Lembrou-se de um ajudante de ordens, talvez de Napoleão, que, após transmitir uma ordem, galopou de volta para Napoleão a toda pressa, com a cabeça ensanguentada. "Ei, você está ferido?" perguntou Napoleão. "Não, senhor, perdão, eu estou morto." E o ajudante de ordens caiu do cavalo e morreu ali mesmo. A história lhe parecia ótima, e Calunguinha até se imaginou em parte como aquele ajudante de ordens. Em seguida, bateu no cavalo com chicote, tomou sobre a sela uma postura cossaca ainda mais temerária. Olhou para trás, para o cossaco que galopava atrás dele, de pé e apoiado nos estribos, e como um perfeito bravo, chegou ao local onde era preciso desmontar. Ali encontrou 4 soldados que, sentados sobre as pedras, fumavam cachimbo. O que vocês estão fazendo aqui? Gritou para eles. "Levamos um ferido, vossa nobreza. Sentamos um pouco para descansar." Respondeu um deles, escondendo o cachimbo nas costas e tirando o chapéu. Que descansar, que nada. Mexam-se e marchem para seus postos, senão eu vou contar ao comandante do regimento. E foi com eles para a trincheira no morro, mas encontrando feridos a cada passo. Ao chegar ao alto morro, Calunguim virou para a esquerda dentro da trincheira e, depois de avançar alguns passos, se viu absolutamente só. Pertinho uniu um estilhaço e caiu como um baque dentro de uma trincheira. Outra bomba aproximou-se à sua frente e pareceu que voava bem em sua direção. De repente ele foi tomado pelo pavor, correu 5 passos em atropelo e caiu por terra. Quando a bomba explodiu longe dele, sentiu uma vergonha horrível. Levantou-se, olhou em redor para verificar se alguém tinha visto seu tombo, mas não havia ninguém. Uma vez que o medo penetra na alma, não é fácil ceder lugar a outro sentimento. E Calunguim, que se vangloriava de nunca se curvar, andava pela trincheira e pelos afobados, quase de rastros. Que horror! Pensava aos tropeções. Vão me matar, não há dúvida. E sentindo que respirava com dificuldade e que o suor cobria todo o seu corpo, ele se surpreendeu, mas já não tentou dominar seu sentimento. De súbito, soaram passos à sua frente. Calunguim bem depressa se pôs ereto, ergueu a cabeça e, fazendo tilintar o sabre com ar de valente, passou a andar não mais em passos rápidos como antes. Ele não se reconhecia,
Quando cruzou com o oficial sapador e o marinheiro, que passaram por ele, o oficial gritou para Calanguim Deite-se! e apontou para o risco luminoso de uma bomba que se aproximava cada vez mais clara e mais depressa e que caiu perto da trincheira. Mas Calanguim, só um pouquinho, e de maneira involuntária, sob a influência do grito assustado, abaixou a cabeça e seguiu adiante. Veja que corajoso! Disse o marinheiro, que observou bem tranquilo a queda da bomba, e com um olhar experiente, logo avaliou que seus estilhaços não poderiam alcançar o interior da trincheira. Ele não quis se deitar! Só faltavam alguns passos para Calanguim atravessar o terreno plano e chegar ao abrigo blindado do comando do bastião, quando lhe vieram de novo um obscurecimento e aquele medo tolo. O coração começou a bater mais forte, o sangue latejou na cabeça e Calanguim teve de fazer força para se controlar e conseguir correr até o abrigo blindado. O que houve que está tão ofegante? Perguntou o general depois que Calanguim lhe transmitiu ordens. Andei depressa demais, Vossa Excelência. Não quero um copo de vinho? Calanguim bebeu o copo de vinho e fumou um cigarro. A batalha já havia cessado, apenas o canhoneio prosseguia com força de ambos os lados. No abrigo blindado estava o general N, comandante do bastião, e mais uns 6 oficiais, entre os quais Prakuskin, e falavam a respeito de vários detalhes da batalha. Sentado naquele aposento confortável, com as paredes forradas de tapetes azuis, com sofá, cama e mesa, sobre a qual estavam papéis, um relógio de parede e a imagem de um santo, diante da qual ardia uma lamparina votiva. Ao ver aqueles sinais de uma imagem de um santo, de uma habitação de verdade, e as grossas vigas de um arquim que sustentavam o teto, enquanto escutavam tiros que pareciam fracos dentro do abrigo blindado. Calanguim não conseguia de maneira nenhuma compreender como, por 2 vezes, ele se deixara dominar por uma fraqueza tão imperdoável. Irritou-se consigo mesmo e quis enfrentar algum perigo a fim de se pôr à prova outra vez. Estou contente que esteja aqui também, capitão. Disse ele para um oficial da marinha, com o capote do Estado-Maior, um bigode grande e a cruz de São Jorge, que acabara de entrar no abrigo blindado, e pedir ao general que lhe fornecesse trabalhadores para consertar 2 canhoneiras da sua bateria, que tinham sido bloqueadas por um desmoronamento. O general ordenou que eu lhe perguntasse. Prosseguiu Calanguim, quando o comandante da bateria parou de falar com o general. Se os canhões do senhor podem disparar fogo de metralha ao longo da trincheira. Só um canhão está em condição de disparar, respondeu o capitão com ar sombrio. Mesmo assim, vamos dar uma olhada. O capitão franziu as sobrancelhas e deu um grasnido. Já passei a noite inteira lá, e por isso vim aqui para descansar um pouco, disse. O senhor não poderia ir sozinho? Ali está meu ajudante, o tenente Cartes. Ele mostrará tudo ao senhor. Já fazia 6 meses que o capitão comandava aquela bateria, uma das mais perigosas. E mesmo quando não havia blindagem, o capitão não deixava seu posto. Ele vivia no bastião desde o início do cerco e, entre os marinheiros, tinha uma reputação de coragem. Por isso sua recusa impressionou e surpreendeu Calanguim. O que é a reputação? Pensou.
Bem, nesse caso irei sozinho, se o senhor permitir. Respondeu num tom ligeiramente irônico para o capitão, que no entanto não lhe dirigiu nenhuma palavra ou atenção. Mas Calunguin não havia levado em conta o fato de que, somando diversas situações, ele tinha ao todo passado apenas 50 horas nos bastiões, ao passo que o capitão vivia lá já fazia 6 meses. A vaidade, o desejo de brilhar, a esperança de ganhar decorações e a reputação e a atração pelo perigo ainda agitava Calunguin. O próprio capitão já havia passado por tudo aquilo. De início se envaidecia, fazia-se de valente, corria riscos, nutria a esperança de ganhar condecorações e reputação, e até conquistou elas de fato. Mas agora, com todas aquelas formas de incentivo, tinha perdido completamente a força para ele e o capitão encarava a batalha de outro modo. Cumpria com rigor o seu dever, mas compreendendo muito bem como lhe restavam poucas possibilidades na vida, depois de 6 meses no bastião, já não arriscava essas possibilidades, a não ser em casos de extrema necessidade. E assim, o jovem tenente, que chegara à bateria uma semana antes e agora a mostrava para Calunguin, parecia 10 vezes mais corajoso do que o capitão, enquanto Calunguin e ele punham a cara inutilmente no vão das canhoneiras para observar, e subiam nos degraus onde os atiradores se apoiavam para disparar os fuzis. Depois de examinar a bateria, enquanto voltava para o abrigo blindado, Calunguin cruzou no escuro com o general, que seguiu com seus ordenanças para o posto elevado de observação. Capitão de cavalaria Prakuskin! Disse o general a um deles. Desça, por favor, a casamata da direita e diga ao 2º batalhão do regimento de M que abandone seu posto sem fazer barulho e vá se reunir no seu regimento, que se encontra ao pé do morro, entre as tropas da reserva, compreendeu? O senhor mesmo irá acompanhá-los até o regimento. Sim, senhor. E Prakuskin partiu a trote rumo à casamata. Os tiros estavam mais raros. Esse é o 2º batalhão do regimento de M? Perguntou Prakuskin ao chegar ao local e topar com os soldados que carregaram sacos cheios de terra. É isso mesmo. Onde está o comandante? Mikhailov, supondo que a pergunta pelo comandante da companhia, rastejou para fora de seu fosso e, tomando Prakuskin por chefe, aproximou-se com gesto de bater continência. O general ordenou que o senhor tenha bondade de ir ligeiro e, sobretudo, sem fazer barulho. Para trás. Não para trás, mas para as tropas de reserva. Disse Prakuskin, olhando de lado para a direção de onde vinham o fogo inimigo. Ao reconhecer Prakuskin, Mikhailov baixou a mão, inteirou-se do que se tratava, transmitiu a ordem e o batalhão agitou-se com alegria. Os soldados pegaram os fuzis, vestiram os capotes e puseram-se em movimento. Quem não o experimentou não pode imaginar o prazer que sente um homem ao ir embora de um local perigoso como as casamatas, depois de 3 horas de bombardeio. Mikhailov, que durante aquelas horas já havia considerado inevitável seu fim e por várias vezes beijara todos os ícones que trazia consigo, terminou se acalmando um pouco, sob o efeito da convicção
de que seria morto com toda certeza e de que já não pertencia a este mundo. Mesmo assim, custou-lhe grande esforço para conter as próprias pernas, para que não corressem quando, à frente da companhia, ao lado de Prakuskin, deixasse as casamatas. Até logo! Disse um major, comandante de outro batalhão, que permaneceu nas casamatas, com o qual Mikhailov dividira uma barra de queijo, sentado dentro do fosso, perto do paredão fortificado. Boa viagem! E o senhor, eu desejo uma vida feliz, uma feliz permanência. Agora parece que está mais calmo. Porém, mal teve tempo de falar isso e o inimigo, talvez percebendo um movimento nas casamatas, começou a disparar com insistência cada vez maior. Os nossos responderam e de novo teve início um intenso canhoneio. No céu as estrelas brilhavam altas, mas não claras. Era uma noite escura, embora ferisse os olhos, e só a chama dos tiros e da explosão das bombas iluminavam os objetos por instantes. Os soldados andavam depressa e em silêncio, e sem pensar ultrapassavam uns aos outros. Ouvia-se apenas o som ritmado dos estampidos incessantes dos tiros, dos passos e dos soldados na trilha seca. O som das baionetas que se entrechocavam na respiração, ou da prece de um soldado com medo. Senhor, Senhor, o que é isso? Às vezes se ouvia o gemido de um ferido a gritos, padioleiros! Na companhia comandada por Mikhailov, 26 homens foram postos fora de combate pelo fogo de artilharia daquela noite. Um relâmpago irrompeu no horizonte sombrio e distante. A sentinela do bastião gritou, canhão! E a bala, zunindo por cima da companhia, explodiu na terra e cuspiu pedra para todos os lados. Que o diabo os carregue! Como andam devagar! Pensou Pakruskin, olhando para trás todo o tempo enquanto andava ao lado de Mikhailov. Francamente, era melhor que eu escapasse na frente deles, pois afinal já transmiti as ordens. Pensando bem não, pois essa besta aqui pode dizer para os outros que eu sou um covarde. Quase a mesma coisa que eu disse sobre ele ontem mesmo. O que tiver de ser, será. Irei junto. Mas por que ele vai comigo? Pensava Mikhailov por sua vez. Até onde eu notei, ele sempre traz má sorte. Olha só aquela. Vem voando direto para cá, parece. Depois de percorrer uns 100 passos, toparam com Kalungin, que, brandindo o sabre com ar de valentia, caminhava rumo às casamatas a fim de, segundo as ordens do general, saber como andavam os trabalhos por lá. Mas, ao encontrar Mikhailov, pensou que, em vez de ir até lá e se expor àquele fogo terrível, o que não lhe fora ordenado, podia perguntar tudo em detalhes a um oficial que lá tivera. E de fato Mikhailov contou em detalhes como andavam os trabalhos no bastião. Porém, durante o relato, conseguiu entreter Kalungin a tal ponto que ele pareceu não prestar a menor atenção nos tiros. Ao passo que, a cada obus que caía, os intervalos e muito longe, Pakruskin se agachava, baixava a cabeça e sempre achava que a bala vinha direto para cá. Olhe, capitão, aquele vem direto para cá, dizia Kalungin de zombaria e empurrava Pakruskin. Depois de caminhar um pouco mais com eles, Kalungin tomou o rumo da trincheira, na direção do abrigo blindado. Não se pode dizer que seja muito valente aquele capitão, pensou, ao atravessar a porta do abrigo blindado. Então,
Quais as novidades? Perguntou um oficial que estava jantando sozinho ali. Nenhuma. E parece que não haverá mais combate. Como não? Ao contrário, o general acabou de ir de novo para o posto de observação. Chegou mais um regimento. Pronto, olha aí, não está ouvindo? A fuzilaria recomeçou. O senhor não vai? Para que ir? Acrescentou o oficial ao notar o movimento que Calunguim começou a fazer. De fato, não tenho necessidade de ir. Pensou Calunguim. E hoje eu já me expus muito. Espero ser útil, mas não só para servir de Characanon. Na verdade, é melhor que eu espere aqui. Disse. De fato, uns 20 minutos depois, o general voltou com os oficiais que o acompanhavam. Entre eles estava um junker, Barão Pieste, mas não para Cusquim. As posições fortificadas tinham sido retomadas e ocupadas pelos nossos. Depois de receber informações pormenorizadas sobre o combate, Calunguim e Prieste saíram do abrigo blindado. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença, deixe seu like. Para acessar esta leitura desde o início, vá a playlists do canal e clique na playlist Contos Liev Tolstói. Siga as marcações. Te encontro no próximo vídeo. Valeu!